Olá, bem-vindo a mais um episódio do Marca Pessoal Cast. Estamos na segunda temporada e como eu falei com vocês, esse mês eu vou trazer convidados incríveis para vocês nesses 4 primeiros episódios da segunda temporada. Quem eu trouxe hoje? A gata maravilhosa, a minha mentora linda do Next Level, minha amiga querida, obrigada mesmo por ter vindo, trazer todo esse conhecimento que você tem. Quero falar hoje com você de marca pessoal, óbvio, né? Podcast Marca Pessoal, posicionamento do seu trabalho e de um assunto pouquinho polêmico, porque essa temporada vão ter assuntos polêmicos, que é feminismo. A Débora Foloni é uma mega empresária. Eu quero que ela se apresente, eu quero que ela fale um pouco do trabalho dela com vocês. Eu vou contar as minhas percepções sobre o trabalho dela. Mas vai, Débora Foloni, se apresente, maravilhosa. Obrigada, Bi, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui, não perderia por nada, sabe que eu sou sua fã. Recíproco, você sabe. Muito obrigada. Vamos fazer um brinde. A gente aqui, pôs ó, na caneca para parecer que nós somos... E aqui, ó, meu nominho Nominho. aqui, ó. Nós somos empresárias sérias, mas na verdade isso é uísque, tá, galera? Até Sim, o final do programa, não sei o que a gente vai fazer aqui. Sexta-feira já deve ser umas 7 horas. Já são 7 já horas deu, da né? noite, isso não é café, é só um engano e a gente tá tomando Não. uísque. Fiquem até o final que vocês vão ver a gente fazendo um striptease. A audiência vai ser alta. Não é? Eles vão ficar até o final, reter. Desculpa, se apresente. Gente, tô muito feliz de estar aqui. Eu sou a Débora Foloni. Eu, enfim, comecei minha carreira como designer. Depois acabei transformando o meu trabalho encurtando aqui a história, né? Comecei como designer e transformei meu trabalho de designer numa produtora. Então, comecei a contratar outras pessoas para escalar o meu trabalho que eu fazia como designer. Aí, a minha produtora se transformou numa empresa de tecnologia, quando a gente passou a automatizar o trabalho que a gente fazia na mão. E eu, no fim de 2021, eu vendi essa empresa, a Chile, para a Vidmob, que é uma empresa americana, que comprou a gente. E hoje eu sou diretora de marketing lá. Olha só, a Débora é tão incrível. Eu convidei ela, né, na primeira turma da comunidade que a gente criou da imersão à imagem, que é a comunidade Next Level. E eu convidei ela para ir lá falar com as pessoas exatamente sobre isso, né, Débora? Que é a construção de um negócio do zero até um exit milionário. Eu acho isso muito chique. Ai, gente, eu acho isso muito chique. A pessoa vendeu a empresa por milhões. Eu tenho que vender alguma empresa também. Que eu acho muito chique quando vocês vendem empresas. Muito chique. E aí, a Débora levou para os meus alunos, né, para os meus clientes, ela levou a história dela, toda essa construção, porque hoje falando isso, né, Dé, construir uma empresa do zero até a venda, parece que, tipo assim, é uma coisa fluida, leve, tranquila. E ela contou tudo para os alunos, ela levou isso para a gente, contou o passo a passo, e foi incrível como todo mundo ficou assim, seus fãs, sabe? Porque é muito constante. Como você construiu, como você tirou as ideias do papel, o tanto que você trabalhou, o tanto que você era focada no que você queria, todo o desenvolvimento dos produtos, toda a construção. Então, assim, é de fato incrível a sua história. Você sabe que eu sou super sua fã. Eu te acho uma mulher incrível, né? Uma profissional incrível, uma empresária, uma empreendedora incrível. E, claro, né, por isso que eu queria te trazer aqui para você dar esses insights para a galera e para todo mundo que está ouvindo aqui. Eu quero falar de uma pauta com você já, mas antes eu quero que você fale com as pessoas sobre a motivação de você ter construído seu negócio, né, mesmo com todas as... A gente sabe, né, dificuldades, com todo o medo que dá de pegar uma ideia, fazer e ir quando vê o negócio está pronto. Né? Não precisa contar toda a história se não quiser, mas resumidamente eu queria que você falasse muito dessa questão da sua motivação para construir tudo. Legal. Bom, acho que assim, eu diria que são 2 tipos de motivação. Um é para você sair do zero, né? Sair da inércia, e a outra é a motivação para você se manter depois que você saiu dela. Eu acho que do 0 ao 1 ali, para eu sair da inércia, eu
eu tinha 18 anos, queria fazer faculdade em Londres. E eu comecei a fazer trabalhos de freelancer para eu ajudar meus pais a pagarem pela tuition da minha faculdade. Uhum. Então, tem muitas pessoas que começam a empreender porque tiveram uma super ideia. Eu não tive uma super ideia logo de cara. Eu tive uma super ideia, depois eu já tá lá e tal. Aham. Né? Então, tem muita gente que espera essa ideia chegar, né? E Uma acho coisa mirabolante para começar a tirar mesmo do papel, né? E às vezes é justamente você começar que faz você chegar nessa ideia. Então, assim, Porque você tá em movimento, né? Então, a motivação era ganhar dinheiro. A princípio eu queria apenas pagar pela faculdade, ajudar a pagar a faculdade com meus pais e tal. E depois aí a gente vai fazendo o quê, né? Você vai criando bom gosto, etc, né? E aí você depois você fala, caramba, não dá pra ter isso na conta e todo esse bom gosto, né? Exato. Ou me tira o bom gosto, né? Ou preciso ganhar dinheiro. Mas, então, claro, eu não tenho nenhuma vergonha de dizer que, obviamente, dinheiro é uma coisa que sempre me motivou. Só que E eu nem acho... tem que ter. eu acho que, pô, Né? quem não gosta, né? E eu acho que só querer ganhar dinheiro não é o suficiente, não é uma motivação. Porque durante muito tempo você não vai ter dinheiro. Exato. Então, se essa for sua única motivação, e aí você fala assim, tipo, vou ser otimista. Vamos supor que esse processo, esse ciclo todo demore 5 anos. Você não se mantém 5 anos sem ganhar dinheiro se o dinheiro for essa única... Se o dinheiro for o único objetivo, né? Quando aparecer todas as dificuldades que a gente sabe que tem, você vai virar e falar assim, cara, quer saber, eu vou trabalhar ali que eu tenho um certo por mês. Exato. Então, Não é isso? não tem como ser. Então, eu acho que no fim, todo empreendedor, ele tem um objetivo pessoal e ele executa esse objetivo através da arte dele, que é a empresa que ele montou. O meu objetivo pessoal, quando eu era, adolescente, eu tinha um plano na minha cabeça que era... eu vou me sentir bem-sucedida quando eu completar um ciclo bem-sucedido, quando eu tiver reconhecimento e quando eu ganhar dinheiro. Antes dos 30 anos, eu tinha isso na minha cabeça. Se fosse depois, porque eu acho que é mais factível você conseguir tudo isso com 50. Provavelmente... Essa mulher, ela é só Forbes Under 30. Ela é muito chique, ela conseguiu tudo isso. E ela tem só esse selinho, estampado no currículo dela. Mas é engraçado, porque assim, tem até uma frase que eu acho que eu já até falei em outros podcasts, que eu acho que sucesso é muito relativo, mas a melhor definição de sucesso que eu já vi foi: sucesso é você ter orgulho da sua trajetória. E eu teria orgulho da minha trajetória cumprindo esses 3 itens do meu checklist. Então, como eu tinha essa visão de longo prazo pra mim, eu sabia que era uma maratona, não era um sprint. E a Chile foi a maneira que eu resolvi executar, o mecanismo pelo qual eu resolvi executar esse meu plano. A Chile, isso a visão da Débora como indivídua. E aí também tinha a visão da Chile como companhia. Eu sempre tive uma visão muito clara de onde eu queria que a Chile chegasse. Sim. No meio do caminho, eu descobri que seria muito mais fácil chegar nesse lugar que eu queria, me juntando com uma outra empresa, que é a Vidmob. Então também tinha isso. Então tinha assim, o trabalho da Chile nunca ia acabar. Tinha muita coisa pra fazer. Então acho que assim, tem que ter... Acho que o que mantém, assim, essa... Eu me considero uma pessoa consistente, eu sou muito... Disciplinada. Resiliente e disciplinada. E ela é nerd também, galera. Eu sou bem nerd também. Ela é nerd mas também. eu reconheço que essa é uma característica que eu tenho. Mas eu não teria se eu não soubesse onde eu quero chegar. Porque se você não sabe onde você quer chegar, tipo, você não tem aquela cenourinha lá na frente que você fala, é lá que eu tô trabalhando pra isso, sabe? Então eu acho que a motivação tem essa motivação pra começar, que eu acho que sempre é ganhar dinheiro. Quem falar que não tá mentindo. E acho que pra continuar isso, eu quero atingir esses objetivos maiores pra minha vida e pra vida do meu negócio. Eu acho que foi mais ou menos isso. E reconhecimento, né? Que é o segundo ponto aí que você falou, que é super importante. É. Porque é bem isso, né? Eu gostei da palavra que você usou, arte. Uhum. Né? É isso mesmo. É uma arte.
É uma arte, gostei. E eu Porque acho a gente sempre fala, tipo assim, a empresa é nosso filho, nosso bebê e tal. Gostei disso. É uma arte ali onde você tá fazendo o que você sabe da melhor forma, né? Que você pode naquele momento e vendo as coisas construir. Eu acho que Gostei. os founders, pra mim, são os mais próximos desses grandes gênios que viveram, sei lá, 200 anos atrás. Eles eram criativos, eles criavam soluções novas, etc. É o founder de hoje em dia. Então, não deixa de ser uma arte, no sentido que, eu acho que assim, não tem certo e errado, sabe? Uhum. Não é binário. Você Claro. pode fazer qualquer negócio. Sim, exatamente. E é nesse negócio que você consegue colocar toda a sua criatividade pra você criar qualquer coisa. Uhum. E eu acho que o founder, ele tem esse papel, né, de ser criativo. Ele deveria, pelo menos, ser a pessoa mais criativa da empresa, Total. né? Porque a criatividade do founder, quando um founder tem tempo pra ser criativo, a criatividade dele, o insight dele pode mudar o curso da empresa pra sempre, porque ele alavanca a empresa inteira. E né, até com porque, essa- assim, querendo ou não, de alguma forma é a ideia dele ali, né? Aham. Então, é como se você pegasse essa ideia e fosse mesmo desenhando, construindo, dando a forma que precisa nos momentos, em cada momento ali da empresa, em cada momento de tudo. Exato. A sua própria empresa. Você vê, por exemplo, eu conheci a Bianca até como cliente, né? Para quem não sabe. E você teve a ideia de transformar o seu business de consultoria em algo mais escalável para mais pessoas poderem participar e aplicar a consultoria em si mesmos. Exato. Você teve essa ideia? Uhum. Então, assim. Foi onde nasceu a imersão em imagem. Exato. Então, tipo assim, é esse tipo de criatividade que eu acho que é a grande alavanca do founder no negócio. Uhum. E é isso mesmo, é isso porque a gente vai percebendo até onde, né, você consegue levar um serviço, até onde você consegue fazer um produto, fazer diferença ali na vida das pessoas e as melhorias. Uhum. Isso que é o gostoso, assim, que, sabe, de você ver sua empresa crescendo, de você ir construindo as coisas, porque eu vejo muito isso, sabe, Dé? Às vezes a gente tem ali, tá, né, você consegue impactar um nicho de pessoas, você consegue impactar a vida de muita gente, mas chega num determinado momento que você fala, tá, e agora? O que eu ofereço para essa pessoa? Uhum. Né? Eu ainda tenho que ajudar, eu ainda tenho como agregar, mas isso que eu tenho agora não serve mais. E aí as coisas vão construindo, vão crescendo e tal, a gente vai errando, tomando toda aquela história da vida. Todo aquele romantismo de ser empreendedor, né? É super romântico, é super fácil. Super tranquilo, fácil, é bem tão tranquilo. facinho. Nada estressante. Deixa eu te contar. Semana passada, quando. Ai, gente, não foi semana passada, não, foi há 20 minutos atrás. É porque no podcast tem que falar isso, né? Eles estão ouvindo e o episódio vocês ouviram semana passada, mas é porque foi gravado há 20 minutos atrás. Enfim, quando eu tava pensando. As pessoas têm que entender os bastidores, confunde, né? Semana passada, 20 minutos atrás, eu parei e falei, tá, como que eu vou fazer a segunda temporada do podcast? E aí, eu sempre pego muito, é engraçado que o nosso público, ele sempre traz as respostas que a gente precisa, né? E aí eu comecei a pegar tudo que eu recebo das pessoas, as dores, o que as pessoas me perguntam, me falam, me trazem. E às vezes tem muito assunto que são aqueles assuntos mais doidinhos, são aqueles assuntos mais difíceis, às vezes, de você tratar numa rede social e tal. E aí eu fui selecionando alguns assuntos de acordo com o perfil dos meus convidados. Então, com a Marina, a gente falou muito dessa questão da autorresponsabilidade, de obesidade. E com você, essa mulher linda, independente, maravilhosa, eu quero falar sobre feminismo. Vamos? Vamos. Fogo no parquinho? Fogo no parquinho. Não, mentira. Olha só. O que é feminismo para você? Primeira pauta. Eu vou falar o que eu penso, quero ouvir sua opinião. E por que eu vou entrar nessa pauta aqui com você? Tá. Eu acho que assim, o feminismo é como se fosse uma luta. Isso é a minha concepção disso, né? É uma luta pelos direitos das mulheres. Eu acho que é isso. Que hoje em dia eu acho que o negócio virou um ativismo
além do necessário. Mas eu reconheço toda a importância que esse movimento teve ao longo da história. Mas se eu tivesse que resumir, é isso. Certo. Por que eu trouxe isso para você? Porque eu vejo que, às vezes, as pessoas, elas entram em alguns conflitos pessoais, né? E aí, você é uma super empresária, uma super empreendedora, contou aqui a sua história pra gente. Eu sei como é a sua rotina de vida. Então, assim, é aquela mulher que se cuida, que viaja, que tem amigos, que dá atenção pra família, que trabalha pra caramba, que tem outros planos, né? Porque ela já tá com ideia de outras coisas na cabeça também. Então, a gente não para, não é verdade? A gente tá sempre criando, a gente tá sempre olhando lá na frente, a gente tem essa vontade de construir, a gente tem essa vontade de fazer dar certo e a gente tem a nossa vida também de outros aspectos. E aí, às vezes, eu vejo, e isso eu vejo muito nas pessoas do meu ecossistema mesmo, às vezes pessoas muito próximas, às vezes clientes, seguidores, ouvintes, que trocam muitas ideias comigo. E as pessoas entram em um conflito de querer se encaixar. Né? Tipo assim, não, eu sou a super mulher empreendedora, então ponto. Eu tenho que ser essa super mulher empreendedora, forte e tal, não sei o quê. E esquece um pouco do lado feminino mesmo, de ser mulher. E eu tenho uma visão que é o seguinte, na minha percepção, homem e mulher são diferentes, óbvio, né? Tem coisas que, quando eu falo diferentes, eu falo em relação a psicológico, químico, físico. Tem coisas que as mulheres conseguem fazer melhor que os homens, tem coisas que os homens conseguem fazer melhor que as mulheres. Eu não acho que nenhum é melhor que o outro, são diferentes, né? E às vezes as pessoas falam assim, mas eu quero focar nisso na minha carreira e tal, eu prefiro focar sempre na minha vida profissional. Outro ponto que eu trago é o seguinte, a questão do equilíbrio é difícil mesmo. Tem momentos da nossa vida que a gente foca mais em uma coisa e tem momentos que a gente foca mais na outra, né? Ter uma vida completamente equilibrada, às vezes, é muito difícil. Só que aí eu vejo que as pessoas sofrem com isso, sofrem por essas escolhas. Como que é para Débora toda essa construção de carreira, toda essa construção da sua vida, o tempo para você, como que você enxerga isso hoje na sua vida? Bom, eu acho que durante, assim, a maior parte dos anos que eu fui empreendedora, eu não tinha nem, assim, consciência disso que a gente tá falando. Isso é uma coisa que eu, sinceramente, acho que faz uns 4 anos que eu comecei a dar um pouco mais de atenção. Mas é fato que para você ser bem-sucedido, você não pode ser uma pessoa muito feminina, no sentido de muito delicada, muito passiva. Você tem que ser líder, você tem que ser forte. Ser forte. Isso, não que uma mulher não seja forte, mas eu digo assim, você tem que se impor, entende? Então isso são características, não são características femininas, são características masculinas. E durante muito tempo, pra mim, eu, tipo assim, era isso que eu era, 24 horas por dia. Era muito difícil eu desligar isso quando eu chegava em casa, quando eu tô com meus pais, enfim. Pra mim, isso é o normal. Você tá entrando no ponto que as pessoas mais sofrem quando elas vêm até mim. Continua, muito bom. A gente volta nisso. Então, assim, pra mim sempre foi algo natural. Acho que eu sempre fui muito líder, digamos assim. Às vezes a liderança é algo sutil, assim. Se eu sair com 5 amigas minhas, eu vou ser a pessoa que vai falar com a hostess do restaurante. Porque você tem essa característica dominante, líder, certo? E precisa, tipo assim, alguém tem que ter. Tipo, se tiver um grupo de 4 pessoas e ninguém for o líder, nada vai acontecer. Exato. Né? Então alguém precisa ser líder para fazer um negócio acontecer, a vida acontecer, enfim. E eu sempre fui essa pessoa. Então, assim, hoje, sei lá, tô numa reunião da Vidmob e tem 10 pessoas. Se ninguém for líder, é você. Tipo, se me chamaram pra essa reunião e ninguém tá tocando a reunião, eu automaticamente assumirei a postura de líder da reunião. Então, acho que assim, pra mim, eu não tinha muito essa consciência, mas eu não acho que só assim, essa postura mais masculina
é necessária para o sucesso. Eu acho que é importante, um bom líder pra mim é aquele que consegue ser macho, digamos assim, quando ele precisa Sim. tomar decisão e tipo, realmente se posicionar. Mas ao mesmo tempo é aquele que consegue ser feminino para ser humano, para cuidar das pessoas, pra ter empatia pelas pessoas. Se o cara for só macho, digamos assim, eu digo cara, pode ser a mulher, pode ser, enfim. Ele pode até conseguir fazer as coisas, mas ele não vai ter respeito de ninguém. Exato. Porque ele vai ser sempre top-down, vai ser sempre sem levar em conta o sentimento das pessoas, etc. E se for só amorzinho, não sei o quê, nada vai acontecer. Porque vai todo mundo te jantar se você não conseguir se posicionar. Então, acho que tem que equilibrar um pouco. O meu sócio, que é o Léo, que, enfim, foi o meu co-founder na Chile, é o exemplo perfeito disso. Ele era um cara que entrava numa one-on-one, dava um tapa na sua cara e você no final agradecia. Com a cara doendo, assim, ó. Porque tipo, com um gelinho na cara nossa, obrigada. Tava precisando desse chacoalhão. Por quê? Porque ele era firme, implacável com as palavras, mas ele era doce no sentido de, tipo, fazia de um jeito que não ia te machucar, fazia de um jeito que levava em conta a sua vida pessoal. Isso é muito importante, crucial, eu diria. Exato, e perfeito sua colocação. Era exatamente aí que eu queria entrar. E por que eu escolhi você? Uma mulher tão foda, tão empreendedora. Porque eu queria trazer para as pessoas esse ponto, sabe? Vamos lá. Por que eu acho que as pessoas sofrem tanto? Porque as pessoas, elas querem rotular as coisas de uma forma muito engessada, né? Então, quando eu perguntei para você o que é feminismo, quando eu paro e penso assim nessa questão de feminismo, tudo que a gente leva para extremos acaba perdendo um pouco o sentido ali, né? Então, assim, eu acho incrível, eu concordo exatamente com você. Eu concordo que tem todo um papel na sociedade, né? Dessa construção dos direitos que as mulheres foram adquirindo, do respeito e tudo. Mas eu acho que é isso. Eu acho que para você correr atrás e, às vezes, defender, conseguir trazer mais mulheres para o mercado de trabalho, e aí eu tô falando isso porque nós somos mulheres fortes no mercado de trabalho. Então, para a gente incentivar, trazer mais mulheres para o mercado de trabalho, dar mais oportunidade, ajudar as mulheres, não necessariamente a gente tem que se transformar em um homem. Por isso que eu comecei a conversa falando que, para mim, homem e mulher são diferentes. Nem pior, nem melhor, mas diferentes. Sim. Então, assim, vamos lá, eu tenho super fama de brava, você sabe, no mercado. Acho que eu nunca mais vou tirar essa fama, né? Nunca mais vou perder essa fama no mercado. Tipo, que eu sou brava porque eu sou muito exigente, eu sou muito forte. Desde criança eu tenho, de fato, uma personalidade muito dominante, né? Então, isso para mim sempre foi bom nos negócios, porque me tornou uma líder nata, é o que você falou. Se eu chegar em um momento, se eu chegar em uma reunião, se eu chegar em alguma coisa de trabalho e tiver ali um problema, eu tenho uma capacidade de resolução de problemas muito grande. Eu tenho uma capacidade de chegar, bater a mão na mesa e falar, que porra é essa? Faz isso, em 2 minutos eu arrumo a bagunça. Só que, ao mesmo tempo, e isso eu brinco que são para os poucos e bons, eu sou muito carente, eu sou muito dengosa, eu sou muito carinhosa em casa, com a família, com os meus amigos e tal. Então, assim, o feminismo para mim é isso, é você, como mulher, conseguir o seu espaço, fazer o que você quer sem ter que se transformar em um homem. Ah, sim. Concorda? Sim. E aí, às vezes as pessoas trazem isso pra mim, e por isso que elas trazem pra mim, eu dou minha opinião e queria jogar pra cima de você também. Você começou a falar e eu fiquei pensando assim, adoro deixar as pessoas meio... Mentira, amiga, é que eu vi você falando e eu tô assim, gente, ela pensa exatamente como eu, isso é muito bom. Por quê? Porque as pessoas viram e falam assim, ai, Bi, mas como é que é? Como que é isso pra você? Né? Como que você é tão forte, você é empreendedora, você vai lá, você acontece e tal. Como que é ser assim o tempo inteiro? Eu tô assim, não, mas eu não sou assim o tempo inteiro. Aí as pessoas me questionam, mas então é um personagem? Eu tô assim, óbvio que não.
Gente, ninguém é 100% nada. Uhum. Ninguém é 100% líder, ninguém é 100% dominante, ninguém é 100% carente, ninguém é 100% nada. Então, eu acho que a gente consegue muito bem como mulher, e eu acho importante a gente levar isso para as mulheres, por quê? Porque a gente tira essa carga delas. Sim. Vocês podem conseguir o que vocês quiserem, vocês podem ser grandes empreendedoras, grandes empresárias, fazer diferença na vida de todo mundo, sem virar um homem, Sim, sim. né? Sim. Continuando sendo quem você é e tendo essa feminilidade que você falou. Sim, sim. E eu acho que assim, a gente é parecido em vários aspectos. Acho que, enfim, tanto nessa questão de nós duas sermos mulheres líderes, etc. Uhum, Mas também porque a gente é autêntica. exato. Então, assim, você não é um personagem. Uhum, Você é assim. Como amiga, você é assim. Só que como uhum. amiga, você consegue ver outras coisas que você não vê quando você está com a Bianca CEO. É outra. Assim, não é que é outra pessoa. É que você vê um pedaço dessa É pessoa. porque isso pra mim é adequação, concorda? Lógico. Você não vai ser. Né? Você pode ter ali a base que tá tanto na sua vida pessoal quanto na profissional. Mas na vida profissional, obviamente, você vai ter que usar algumas outras coisas, algumas skills específicas para o ambiente de trabalho. Exatamente, né? porque senão vira uma zona também, não é verdade? Você não pode transformar a sua empresa no quintal da sua casa. Exato, exato. Questão de postura e tudo mais. Claro que assim, eu, por exemplo, na Chile, eu sempre fui eu mesma. Eu sempre fui autêntica, por exemplo, sou uma pessoa bem-humorada. Uhum. Eu fazia questão de ser bem-humorada. Eu tava apresentando um All Hands, tava todo mundo dando risada. Porque eu faço questão, isso é a minha personalidade. Uhum. E eu quero o ambiente leve, que as pessoas gostem de trabalhar, por maiores que sejam os problemas. Claro. Então eu faço questão de ter essa questão de ser eu mesma. Mas até a leveza no trabalho, você concorda comigo que é uma formalidade diferente? Sim, Né? sim, Mas assim, eu acho que é importante ter essas. É um pouquinho. Todo mundo tem esse um pouquinho parte masculina, um pouquinho parte feminina, mas Uhum. você precisa meio que balancear para você conseguir adequar para o ambiente e para sua necessidade. Com certeza. Né? Mas você já sofreu? Vamos lá, vamos para essa pauta também. Você já sentiu? Você já sofreu alguma coisa no ambiente corporativo por ser mulher? Olha, sinceramente, teria sido muito injusto se eu falasse que sim. Mas, vamos lá, assim, mulher, nascida numa família com recursos, branca, com educação, é diferente de se falar uma mulher que não nasceu com as mesmas condições que eu nasci. Porque eu não fiz nada para merecer ter essas qualificações. Eu apenas dei sorte de nascer numa família e nesse contexto todos que eu descrevi. Uma vez a gente contratou uma moça pro nosso RH que chama Érica, maravilhosa, perfeita. E ela fez todo mundo assistir um vídeo que era… enfim, esse é um vídeo bem famoso, mas era uma corrida. Então eles alinhavam, colocavam um monte de gente numa linha. E aí antes da corrida começar… Não sei se você já viu esse vídeo. Uma pessoa falava assim, ó… Dá 2 passos pra frente se você, por exemplo, nasceu numa família que tem dinheiro. Dá 2 passos pra frente se seus pais tinham um bom relacionamento. Dá 2 passos pra frente se você foi pra uma escola particular. Enfim, e vai listando. Lista várias coisas que as pessoas não fizeram por merecer. Elas apenas deram sorte. Isso. Aí, quando ele terminava a lista, falava, olha pra trás. Então, tinham pessoas que estavam lá na frente e pessoas que estavam lá atrás e falavam, agora vocês vão correr. É assim que mas é assim. Entendeu? É então, tipo assim, eu não tive nenhum problema, porque eu dei muita sorte de largar muito na frente de muitas mulheres. Acho que assim, o único preconceito que eu tive, que sinceramente não é um preconceito, é um conceito. Eu comecei muito jovem, as pessoas tinham preconceito porque eu era muito jovem. Eu também teria preconceito. Sim, e aí a questão da pessoa olhar e falar assim, gente, ela ainda não tem experiência, ela não sabe exatamente o que ela tá fazendo, né? Mas isso não é por ser mulher. Isso eu acho. Pela idade. Pela Tem nada a ver idade. com Tanto homem quanto mulher, quando começam muito jovem, às vezes as pessoas olham e falam assim, será que ela sabe, né? Ela ou ele sabe o que tá fazendo. E eu te perguntei isso por quê? Porque as pessoas me fazem essa pergunta. E aí, eu também nunca senti nada por ser mulher, né? É o que você falou, às vezes uma pessoa olhou, não gostou, achou que, né, talvez nova, não soubesse exatamente, mas não
eu nunca senti isso por ser mulher. Só que quando eu falo que não, eu sinto decepção na cara de quem me pergunta. Ah, queria tanto uma discórdia. E aí, sabe o que que eu penso? E eu sempre falo para as pessoas, vai muito da postura também. Não tem jeito. Ó, eu tenho um case de uma cliente, que esse case é muito engraçado. Ela é uma alta executiva de uma multinacional. Então, o que que acontece? Ela viajava muito para fora, né, para reuniões e tal, e ela recebia também muitas pessoas, muitos executivos, presidentes, vice-presidentes aqui no Brasil. E a grande maioria homens, né? E aí um dia ela virou para mim e falou assim: ai, Bi, mas nossa, eu não consigo. Eu sei que tem anos e tal que eu trabalho nessa multinacional, mas eu ainda não consegui me acostumar. Por quê? Porque eu chego nas reuniões, ou aqui no Brasil, ou fora do Brasil, aí eu chego assim na sala, tá aquela mesa só com homens e eu sou a única mulher. E aí eu me sinto insegura. Aí eu olhei para ela e falei assim: meu amor, você tá de sacanagem com a minha cara? Se eu chego numa sala com uma mesa com um monte de homem, né, de presidente, vice-presidente, não sei o que, você se sente insegura. Eu chego, olho e falo: cara, eu sou muito foda mesmo, sou a única mulher aqui. Então é muito essa questão da percepção também. Às vezes eu acho que as pessoas se colocam numa situação, porque olha só, concorda comigo que é a lei da selva? Vamos lá, chega lá, tá a selva, tá lá uma onça e um bichinho pequenininho, acuadinho, assim, o que que a onça vem e faz? Creu. Você não acha que no meio corporativo é a mesma coisa? Quando a pessoa sente que você está insegura, a tendência dela é ser mais dominante em cima de você também. Sim. Tem que se posicionar, pô. Não dá pra. Claro, eu acho que, pra não ser injusta, eu tenho certeza que eu posso não ter sofrido com isso. Você também, acho que veio de um ambiente que é primariamente feminino, né? De moda, digamos assim. Então, é diferente de uma mulher que, sei lá, trabalha, sei lá, tecnologia, por exemplo. Pô, tecnologia é literalmente 75% homem. Exato. Só que é uma questão. Claro que isso pode acontecer, mas. Então, só pra ser justa, né? Não adianta também só você trazer uma mulher. Essa mulher, ela tem que se sentir. Porque a Erika, essa mesma moça, ela falava assim: não é só diversidade, é inclusão. Sim. Então, a inclusão a diversidade é você traz uma mulher. Uhum. E a inclusão é você criar um ambiente seguro para que essa mulher possa dar o seu melhor. Mas isso também não é só do ambiente. Claro que existem ambientes tóxicos, obviamente. Óbvio. Mas também existe uma questão daquela mulher se posicionar. Exato. E não ter medo, Uhum. né? E, tipo, né? Então, assim, acho que também tem muito dessa questão. Teve um. E é bem o foco disso, né? Do que eu queria trazer hoje aqui com você, que é essa questão do posicionamento mesmo. Sim, sim. Acho que é. Porque, assim, quando você. Eu, sinceramente, o que eu fiz nos últimos anos, eu ignorei a questão de gênero. Pra falar que eu nunca falei sobre isso, eu escrevi um artigo pro MIT uns 2 anos atrás, pro MIT Tech Review, que era justamente sobre por que existem poucas mulheres em tecnologia. Aí, tá vendo? Isso é uma pauta muito boa. E são esses insights que eu quero que as pessoas escutem a gente falando hoje. Sabe por quê? Por quê? É uma questão Por quê? muito histórica. Não é uma resposta de uma linha. É uma história. Em alguns anos atrás, em 1980, foi o boom da computação. Boom do personal computer. Todo mundo finalmente podia ter um computador em casa. Só que aí o que aconteceu? Nessa época, começou, obviamente, a ter os cursos de computação. E aí tem um gráfico muito interessante que mostra a participação das mulheres nos cursos. Isso é dado dos Estados Unidos. Então tem, acho que, medicina, direito e ciência da computação. E aí você vai vendo que vai passando o tempo, inclusive passando por 1980, e vai crescendo o número de mulheres. Ciência da computação passou em 1980 e começa a cair. E aí todo mundo fica, o que aconteceu? E aí, é uma hipótese, né? Mas eu acho que faz muito sentido. Quando os homens chegavam no curso de computação, imagina, você fez 18 anos, você chegou lá. Naquela época, os homens tinham muita familiaridade com o computador porque eles cresceram jogando videogame. E videogame sempre foi coisa de menino. Sempre foi feito pra menino. Então, os homens chegavam no curso, voando,
E as mulheres estavam tendo os primeiros contatos. Os primeiros contatos com... Deixa eu falar de novo. As mulheres estavam tendo o primeiro contato. Pronto, agora sim. Com o computador. Cíntia Chagas, vem Então- ver ela aqui. Então, o que acontecia? Elas saíam do curso. E aí, por isso que Se tinha essa... desmotivavam, né? Por isso que tinha essa queda. Só que aí, eu fui pesquisar, porque eu fiquei muito intrigada. Eu comecei a pesquisar os anúncios de computador daquela época. Se você pegar anúncio da IBM, anúncio da Apple, anúncio da Microsoft de 1980, dessa década, é sempre um homem na frente do computador. Tem um dos anúncios da raiva. É um homem na frente do computador, um menino com o pai, e atrás tem uma mulher lavando louça. Aí, é óbvio que não tem mulher trabalhando com tecnologia. Tipo assim, porque, historicamente, todas as maiores big techs, que são as empresas que mais sofrem com a falta de diversidade, são aquelas que plantaram na cabeça de todo mundo que tecnologia é coisa de homem. Então, as mulheres não se sentem à vontade de ir para esse mercado, porque, historicamente, sempre, todo o marketing, toda a história que contaram… Era sempre direcionado para os homens. Exato, não é interessante? Olha, interessante. E aí vem uma mulher linda dessa, poderosa, maravilhosa, e entra no mercado da tecnologia e arrasa. Todo mundo fala, você é mó nerd, né? Mas você não parece nerd. Aí eu falo, por quê? Não, porque você treina, tal, e tipo, você é descolada. Eu falei, e daí? Tipo, nerd da área de computação. Como assim? Por que você foi trabalhar nisso, né? E daí? Não, desculpa. Mas é engraçado, né? A história. É muito curiosa, né? Não, e quando você para e analisa, faz todo sentido. Faz sentido. Porque, tipo assim, são coisas que vão sendo direcionadas, né? E aí chega um momento que as pessoas fazem esse questionamento. Por que não tem? E aí vem essa necessidade, esse estímulo, essa motivação de trazendo as pessoas. Mas é uma pauta legal, é uma pauta interessante. E sempre que as pessoas trazem, elas trazem isso para mim, fazendo analogia a, né? Tipo, eu tô no mercado de trabalho, eu sou bem-sucedida no mercado de trabalho, então como que é isso? Como que é quase que, tipo assim, como que você entra nesse mercado? Até porque hoje o meu trabalho, ele é também muito mais, né, num mercado, num meio muito mais masculino. Hoje você foi pra esse lado, né, mais, assim… De negócios e tal. Que é outro mundo do que quando você começou, sim. que é mais moda, né, diferente. Mas, que é a mesma coisa. Assim como teve esse viés que tecnologia é coisa de homem, a moda é coisa de mulher. Exatamente. Né? Enfim, claro que assim, tem todo um contexto, né, se a gente pensar assim, friamente… Mulher é muito mais emocional, homem é muito mais racional. Então, obviamente, mulher sempre vai… teoricamente, terá uma afinidade maior com artes. E homem terá uma afinidade com coisas mais binárias. Sim. Então, até faz sentido. Mas quem disse? Quero fazer o que eu quiser. Eu faço o que eu quiser, ninguém me domina. Não é? Mas então, é isso mesmo. Mas é uma coisa muito histórica, assim. E tem muitas… Já recebi essa pergunta algumas vezes. Como é que faz pra resolver essa questão? Porque, de fato, assim… eu vejo… assim, a questão de diversidade com muitos bons olhos. Então, eu vou dar um exemplo, um exemplo simples. Hoje, eu trabalho com… meu time inteiro é americano. Meu time inteiro. Então, eu aprendo muitas coisas com eles. Eu descubro ferramentas que eu nunca descobriria se meu time fosse daqui. Então, eu tenho uma diversidade geográfica. Assim como… quando eles estão fazendo coisa. É uma troca muito grande, É uma troca. né? Eles estão fazendo coisa aqui pro Brasil, eu trago uma visão que eles nunca teriam se eu não fizesse parte do time deles. Então, olha como a diversidade é importante. Ou então, sei lá, por exemplo, você… que é muito além do gênero, tá? Você tem só pessoas que sempre tiveram dinheiro. Pessoas que foram para as melhores universidades e tal, e tiveram acesso aos melhores… tipo assim, sempre pessoas que cresceram numa bolha. Sim. E aí você traz uma pessoa de fora dessa bolha. Ela vai ver… coisas que aquele grupo não consegue ver. Exato. Por isso que é importante. Então é a mesma coisa. Você põe numa sala, é só homem branco com 30 anos. Eles vão ver meio que as mesmas coisas, né? É a mesma geração, é o mesmo contexto. E Exato. eu concordo, porque assim, quando os perfis são muito parecidos…
e aí eu concordo com você, não tem nada a ver também com gênero, acaba que o viés é sempre muito parecido. Né? Então, assim, fica todo mundo sempre tendencioso a olhar por uma perspectiva. E dependendo disso, da diversidade, de onde a pessoa veio, do contexto, da cultura, da idade, do gênero, as pessoas, elas têm visão diferente. Isso é Exato. muito enriquecedor, né? Exato. Porque Porque aí você pega um ponto ali e cada um tem uma visão diferente, você constrói aquilo de uma forma muito mais forte, talvez. Sim, e principalmente assim, tratando-se de coisas que são mais criativas, assim, quando a gente estava falando de criatividade no começo, criatividade é referência. Então, quanto mais referências diferentes você conseguir trazer, você vai conseguir. Repertório, né? Você vai conseguir filtrar e chegar em algo muito único, né? Se você tiver ali pontos de vista diferentes que estão contribuindo para a mesma discussão. Então, eu não tenho. Também gênero, também entra nessa discussão. Claro, não é só claro. gênero, mas com certeza também gênero. Com certeza, com certeza. Mas é isso, é diversidade mesmo. E eu concordo totalmente com você. Eu sempre falo, criatividade é repertório. 100%. Então, quanto mais pessoas você tem ali, quanto mais opiniões, quanto mais visões diferentes de uma única coisa, de fato, você enxerga a situação sempre de uma forma muito mais macro, Exatamente. né? Exatamente. Mas o ponto é esse, o ponto que eu quero muito trazer e deixar aqui nesse podcast, principalmente para as mulheres que forem ouvir e que são a grande maioria que me questionam isso, que eu quis compartilhar com você e trazer isso para você, porque eu achei que tinha contexto, né, com a nossa personalidade, com o nosso trabalho, com tudo que a gente faz e constrói. É isso, a minha opinião sobre feminismo é isso. Feminismo é a mulher, de fato, poder fazer as coisas que ela quer, poder fazer as coisas que ela acredita, da forma como ela quer, da forma que ela acredita, mas sem perder ali sua feminilidade, sem ter aquele sofrimento e aquela obrigação de ter que se transformar em um homem. Não, você não tem que se transformar em um homem, pelo contrário, você tem que mostrar mesmo, sou mulher, sou capaz, sou foda e tô fazendo acontecer. Exato, tem até aquela frase maravilhosa que o mamífero mais eficiente do planeta é uma mulher grávida. E é verdade. Uma mulher grávida? Você nunca ouviu isso? Pô, é verdade. Uma mulher que tem um filho, cara, ela é capaz de qualquer coisa. Assim, tipo... Ela faz qualquer coisa. Amiga, vamos ser honestas. A gente dirige com um salto de 15 centímetros agulha. Meu amor! A gente consegue fazer qualquer coisa. A gente faz qualquer coisa. E os homens ainda têm a audácia de falar que a gente dirige mal. Como? Se a gente dirige com salto 15 agulha. Eu acho que dirige bem. Eu não sei. Eu acho que dirige bem. Então, esse é o ponto. E eu acho isso muito importante, sabe? Porque é isso. É exatamente quando a pessoa vira pra você e fala: você não tem cara de nerd. Você não precisa ter cara de nerd pra você ser nerd. Né? Até porque o que é ser nerd? É que ele tem aquele estereótipo, né? Que, pô, uso aquele oclinho e tal. E eu uso oclinho, eu sou cega, tá? Cega. Uso oclinho, aí, pô, meio curtinho e tal, meio apagadinha. Aí eu falo... Não. Sou descolada, malho todo dia, sou maravilhosa e nerd. Que tipo, assim, dependendo do contexto, né? Tipo, no grupo de amigos meus de tecnologia, enfim, que é mais ou menos a minha praia, eu não sou nerd, eu sou normal. Aí, dependendo se eu tô num contexto de amigos de outras indústrias, etc. Eu sou nerd, porque eu sou a pessoa da tecnologia, né? Acha que é helpdesk, né? Já vai me perguntar umas coisas que eu falo, gente, eu não sei. Né? Não sei. Não é bem isso que eu sou especialista. Minha impressora quebrou. Pode me ajudar? Sério? Você jura? Olha, me perdoa, tá? Não é muito meu... Não sei ajudar, não sei consertar a sua impressora. É que nem alguém chegar pra você e falar assim, cara, minha calça rasgou. Aí eu vamos, fofinho, vamos
Investir em qualidade da próxima vez? Vou começar a responder isso. Vamos investir em qualidade da próxima vez? Comprar uma marquinha melhor, uma qualidade melhor para a calça não rasgar? Eu vou falar isso Ou então também. imagina que eu vou fazer isso, né? Abrir a bolsa, tirar uma agulha, uma linha e costurar a calça. Né? É o que acham que eu vou fazer. Falar, você quer que eu troque o toner da Pra impressora você? pra você? Desculpa. E aqui, já que a gente está nessa pauta, né, de força, de liderança, de trabalho, quem que te inspirou? Você teve uma pessoa, quando você começou a trabalhar, a construir sua empresa, tirar seus projetos do papel, você tinha alguém que te inspirava? Sinceramente, assim, não tive ninguém específico, mas eu tive várias pessoas, assim, ao longo desses anos que me ajudaram e que foram inspirações para mim, assim, inspirações e mentores, enfim. Acho que mais mentores do que necessariamente… sei lá, inspiração… É engraçado, porque, tipo, existem realmente poucas referências de mulheres empreendedoras. Porque isso é difícil, né? Quando você tem referência, você acredita que você é capaz de fazer aquilo. Quando Sim. você se identifica com aquela pessoa, você fala, olha, eu tive uma história parecida com a dela, acho que eu consigo fazer isso. Então, pra mim, referência era, de fato mesmo, pra mim era o Steve Jobs, sempre vai ser, pra mim, o melhor empreendedor, o cara mais visionário. Eu não consigo escolher outra pessoa. Pra mim, mais do que Elon Musk, sempre foi Steve Jobs. Só que ao longo da minha vida, eu tive algumas pessoas que foram muito importantes e que me inspiravam, sem dúvida, mas começaram como mentores. Então, uma delas foi o Léo, que foi o meu sócio. E ele, de fato, me ensinou muitas coisas. Aprendi muito com ele. E o Léo tinha uma coisa que eu não tinha, que é 13 anos mais do que eu. Muito mais experiência. Então, isso ajuda. Claro, né? Então, claro. ele encurtava muitos caminhos. A Andréa, uma amiga minha que Você sempre eu fala sempre dela. falo, vocês vão se E você sempre conhecer. fala, vocês precisam se conhecer. Não, vocês vão. Gente, Andréia, você existe de verdade? Não, vou olhar para essa câmera aqui. Qual que é o sobrenome dela? Manzano. Andréia Manzano. Se você existir de verdade, estiver ouvindo esse podcast, por favor, deixa seu like, seu comentário aqui. Não tem condição. Eu vou marcar ela. Você fala dela comigo há 50 mil anos e nunca me apresentou. Não, eu acho que é um amigo imaginário. Ela existe. Ela foi uma investidora. E ela, assim, eu não tenho outra palavra para descrever ela. Ela é fodida, entendeu? Ela, assim, é a pessoa que eu admiro muito. Ela é uma referência pra mim. Eu gostaria de ter conhecido ela antes. Né? Eu conheci ela nos últimos 2 anos de Chile, mas ela foi uma investidora. E aí ela me adotou, enfim. E eu, assim, sempre, desde que eu conheci, passei a admirar ela. Porque quando ela começou, ela não tinha referência nenhuma, né? Ela não tinha. Ela trabalhou em tecnologia há 30 anos. Ela não tinha referência de outra mulher da área, né? Entendeu? Ela pavimentou o caminho. Então, eu acho ela muito fantástica e, sem dúvida, foi uma pessoa que… Desbravou mesmo, né? E eu acho, assim… eu acho importante você ter referências, porque o caminho de você crescer é meio sozinho. Mas né? é solitário. Ele é bem solitário. Então, assim, o caminho do crescimento é solitário. E é muito bom você ter, assim, parceiros de caminhada. Então, pessoas que estão na mesma vibe que você. Só que eu conheço muitos amigos empreendedores, muitos amigos que estão na fase de crescimento, etc. E tem essa mesma vibe do que eu. Só que eu acho a aproximação de homens e mulheres pouco genuína. Mas isso é uma opinião pessoal minha. Sim. Porque eu não acredito que existam amizades desinteressadas entre homens e mulheres. Desculpa, não existe. Na verdade, não existe nenhum tipo de relação sem interesse algum. Mas estou falando especificamente sobre relação de homens e mulheres. Agora, quando você se junta com uma mulher, aí é genuíno. Porque, tipo, você quer crescer e você quer trocar ideias e, tipo, e ter por perto amigas mulheres e colegas mulheres que estejam na mesma vibe de crescimento que você. E aí eu acho que essa aproximação é muito genuína. Isso é uma coisa, por exemplo, com você. Eu adoro conversar com você porque eu fico incomodada. Sabe? Incomodada no sentido, tipo assim, eu não me sinto… eu sinto que eu preciso correr atrás, entendeu? Então,
E eu gosto de estar em ambientes onde eu me sinta a pessoa mais burra da sala. Só que eu acho que quanto mais referências mulheres, e aí tô falando de mulheres, mas eu acho que o conceito é referências parecidas com você, Sim. né? Você tem, menos sozinho você fica, porque você vai tendo, você tem afinidade ali com aquele grupo, você vai trocando, etc. E, idealmente, é um grupo que te cutuca e que te motiva a sair da sua zona de conforto. Então, E que ao mesmo tempo tem as mesmas dores, né? Exato. E porque é muito ruim você ter um problema que você acha que só você tem. Você fala, nossa, como eu sou loser. Olha isso, tá todo mundo fazendo sucesso e eu tô aqui camelando. E aí você E compartilha. às vezes você compartilha com uma pessoa que ela mas nem relaxa. entende, né? Você fala, entendeu? E aí, tipo assim, só que se você tá num grupo de pessoas que tem ali a mesma cabeça que você e os mesmos objetivos, você vai jogar um negócio que todo mundo fala, relaxa, também tem isso aí. Tipo, Normal. é normal e tal. E o legal, sabe o que é, Deb? Que eu sempre falo, é tão bom você ter essas pessoas, é tão bom você ter esses grupos, porque assim, eu sempre brinco, eu falo assim, a gente não tem tempo hábil de vida para cometer todos os erros. Então, aprender com o erro das pessoas, encurta, sabe? Não dá pra gente cometer todos os erros. Então, aprender, pegar a experiência, essa troca é muito legítima também, é muito importante. Super. Isso é muito bom. E isso que você tá falando me lembra lá no, né, bem no início da carreira, quando eu fundei a empresa, que eu voltei da Europa, fundei a empresa, eu lembro que às vezes eu ia falar algumas coisas, algumas dores para amigos, amigas e tal, compartilhar, e eles olhavam para mim tipo com uma cara e falavam assim: "Nossa, credo, desiste disso". Aí eu, porra, tipo, eu estou compartilhando, mas era a última coisa que eu queria ouvir. Eu não ia desistir. Mas, tipo, era tão fora do contexto do que aquela outra pessoa tava vivendo, que, tipo, ela não falava por maldade, é porque pra ela não era, tipo, cara, eu tenho um emprego aqui, tá bom, você tá aí quebrando a cabeça, desiste disso, vem pra cá, quer que eu te indique? Você compartilha todos os seus problemas, a pessoa no final fala, é foda. Exato, Realmente. entendeu? Então, por quê? Porque às vezes não tá naquele contexto que você tá, né? De construir, de empreender e tal. Então, isso que você falou é muito válido. E aí fica também de insight para as pessoas, assim, é solitário, né? E quando você consegue ter esse grupo de pessoas na mesma vibe, no mesmo momento, no mesmo ecossistema, isso, porra, facilita demais. Aí tem gente que vira e fala, ah, tá, mas eu não tenho. Tem, vai estudar, vai fazer imersão, vai para grupo de networking, né? A gente sempre consegue trazer pessoas quando a gente precisa para perto da gente. Eu acho que quando você começa a crescer, você vai ter… Naquele momento, você vai ter os seus colegas, os seus amigos, etc., que estão naquele patamar, digamos assim. Aí você vai crescendo, e aí duas coisas podem acontecer. Ou você vai outgrow os seus amigos que começaram com você. Sim. É comum isso acontecer. Total. E aí você vai… Porque, tipo, chega um momento que separa muito, né? Um olhando pra cá, o outro olhando pra lá, que, tipo, não tem jeito. Você perde as afinidades. Exato. Você não para de gostar da pessoa, mas é isso. Você perde as afinidades e se distancia demais. Exato. Então, ou você vai outgrow e se aproximar de um outro grupo de amigos e conhecidos, etc., que estejam acompanhando o seu crescimento, ou você pode até continuar nesse grupo, só que você vai se acomodar muito fácil. Sim. Porque você, com pouco esforço, digamos assim, naquele seu grupo de amigos, você, com pouco esforço, vai ser o cara mais foda da sala. É o pior lugar que você pode estar. Né? Com então, certeza. Não que você não possa frequentar, é lógico que você pode, mas assim, você precisa andar com pessoas que estejam… Subam a régua, né? que sejam caminhando pra onde você quer, né? E eu acho que pra mim é muito legal, assim, eu tenho nos últimos anos conhecido mulheres incríveis, porque até pouco tempo atrás, eu só trocava ideia com amigos. E tipo, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Não é. Então, eu acho que assim, o ponto de vista não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, né? É difícil explicar. Claro que também tem
também, obviamente, existe muito valor. Mas é muito legal, assim, grupo de mulheres. Se você é uma mulher e você é empreendedora, conheça outras mulheres empreendedoras. Aham. Se aproxime dessas pessoas. Eu sou cara de pau. Eu adiciono no Instagram, eu adiciono no LinkedIn, eu mando mensagem, eu falo: oi, pessoa que eu nunca vi na vida, vamos tomar um café. Pronto. Pronto. Agora, Pessoa que eu nunca vi melhor na amiga. vida, te achei legal, quero tomar um café com você. É. Você mesma. Tipo, eu acompanhava você em rede social há, sei lá, 1 ano. E eu sempre gostei, porque eu falei: pô, essa mulher… brava, né? Tá vendo? Não, mas assim, eu olhava e falava, pô, eu me identificava muito, porque eu via que você era uma mulher forte, etc. Uhum. Eu fiz a consultoria, tipo, sinceramente, a melhor coisa foi conhecer você, entendeu? Beleza, eu aprendi muita coisa. Eu aprendi, assim, eu já te falei isso. Uhum. Só do primeiro dia que eu fui falar com você, eu automaticamente comecei a ter muito mais autoconhecimento e comecei a ter muito mais percepção da maneira como as pessoas me percebiam. Aham. Muito, absurdamente. Mas o Você melhor… traz pra consciência, né? Mas, sim, mas o melhor presente foi conhecer você. Foi, Ó. Porque é muito difícil encontrar mulheres fortes, que estejam na mesma vibe de crescimento, ou no mesmo ritmo, etc. Muito difícil. Uhum. Mas é mesmo, é muito difícil. E aí talvez seja por isso, inclusive, que as mulheres tenham, às vezes, esse peso, esse sofrimento de querer se encaixar e praticamente se tornar um homem. E é isso que eu bato muito, não precisa. Uhum. Não precisa, e aí todos esses insights que a gente deu aqui tem que ser levados em consideração, né? Sim. Tipo, procura um networking, se você acha que você tem essa necessidade dessa troca, de ter esse grupo, é isso, ó, faz igual essa maravilhosa aqui, gente. Ó, ô, fulano, quer ser meu amigo? Eu chamo Débora, eu sou super legal. Meu, eu já fiz isso várias vezes. Teve um cara… Eu sou muito legal, quer ser minha amiga? Meu, mas tipo assim, é difícil uma pessoa falar não, entendeu? Mas é muito difícil. Porque é tão genuíno você chegar e falar assim, ó, vamos tomar um café? E óbvio, né? Também tem abordagens e abordagens. Tipo, uma coisa é Claro. você se posicionar como uma pessoa que quer sugar a outra pessoa. Lógico. Ninguém terá interesse em conversar com você. E outra coisa é você se posicionar, por exemplo, você chega numa pessoa que talvez trabalhe ali na sua indústria, etc. Fala, olha, eu trabalho com tal coisa. Eu queria te conhecer pra saber como que os nossos negócios se cruzam. Aham. Se eles se cruzam. Pronto. Claro, pronto. Eu não quero te vender exatamente. nada, eu não quero comprar a sua empresa, eu não quero vender nada pra você, nada. Eu só quero te conhecer. E fazer uma troca. É. E que é super saudável. Exato. Eu já fiz isso com inúmeras pessoas que depois me indicaram um negócio, que depois eu ajudei, que depois… Então, assim, é uma troca. É uma troca e é muito fluida, né? Porque É, as coisas vão acontecendo e vai sempre agregando novas pessoas. tem mensagem que eu recebo que é tipo assim: oi, Débora, tô montando um negócio, você pode… podemos marcar um café? Oi? Quem é você? Tipo, O que eu vou ganhar com isso? como assim? Tipo, é sério, todo mundo quer ganhar uma coisa. Às vezes alguma coisa Lógico. quero ganhar uma conexão que pode me ajudar no futuro. Exato. Como é que você vai me ajudar no futuro? Porque olha só, se você não for atraente para uma pessoa, isso é uma coisa que eu falo muito também, Aham. né? Não adianta a gente detectar, por exemplo, você vai lá e detecta um grupo de pessoas que você entende que vai ser um puta de um networking para você. Cara, não adianta você detectar que aquele grupo ou que aquela pessoa é interessante para você e você ir. Primeiro você tem que parar e pensar também, tá? Eles são interessantes para mim, mas espera aí, o que que eu tenho também para ser atraente para Uhum. eles? Sim. Né? O que que eu tenho para agregar para eles também? Porque senão é isso, a pessoa vai conversar com você, vai ser um café e depois nunca mais. Exato. Né? Porque tipo assim, você vai sugar, mas você não tem nada para entregar. Por isso que eu sempre falo que toda e qualquer relação é por interesse. Sim. Não adianta. É polêmico, mas é 100% verdade. 100% verdade. Uma vez a gente falou, a relação com os seus pais é por interesse. Se o Total. seu pai… Vamos supor que o seu pai, sua mãe são pessoas que não te dão afeto, que não te dão atenção, que não gostam de você. Provavelmente você não vai ser tão próximo deles. Óbvio que não. Agora, você tem um pai e uma mãe que te dá afeto, que se preocupa, etc. Aí você vai Cada grudar. vez mais próximo Lógico. deles. É por interesse. É interesse pelo amor, pelo cuidado, pelo carinho. Exato. Então, assim,
Porque senão a balança fica muito desequilibrada. Né? Então as exatamente. pessoas têm que entender isso. Têm que entender que sempre que você detectar que alguém vai ser importante para você, que é um networking legal, que é um contato legal, primeiro você tem que parar e entender também, beleza, como que eu agora vou ser atraente para essa pessoa. Porque Exato. senão não adianta. E é engraçado, eu sempre fiz isso de uma forma muito genuína. Eu não sei se é empatia, se é bom senso, mas é tipo assim… Inteligência, você sabe também, né? Entra Então, nisso. talvez. Mas mas isso assim, é autoanálise, isso é autocrítica, isso é inteligência. porque Você tipo… chegar e falar assim, cara, tudo bem, eu não posso chegar e falar assim, oi, me dá isso. Tá, eu tenho que dar alguma coisa em troca. Sim, tem… Não é? É tipo comprar alguma coisa. Você compra isso e me dá dinheiro. Tem pessoas Né? às vezes que falam, pô, eu quero te apresentar pra tal cara, você tem que contar o que você tá fazendo pra ele. Eu falo, espera. Por que eu falo espera? Porque no momento eu não tenho nada pra entregar pra ele. Aham. Ele não vai ganhar nada de me conhecer hoje. E aí, é exatamente isso. Você vai queimar, às vezes, um puta de um contato, porque naquele momento ele é interessante pra você, mas você não tem nada pra mostrar pra ele que você é interessante também. Exato. Aí eu falo, espera, deixa eu fazer minha lição de casa, aí eu quero que você apresente. E aí, olha só, o que é isso? No final de toda essa conversa, posicionamento. Sim. E aí, as pessoas, elas entendem, às vezes, quando a gente fala, né, de ser interessante, de se pôr no mercado, de se colocar no mercado como uma pessoa interessante, de ter um posicionamento legal, de ter o que entregar para as pessoas, muitas vezes as pessoas simplificam, tipo assim, no conteúdo que eu vou pôr no Instagram. Não necessariamente é só isso. Não necessariamente, exatamente. Às vezes o seu conteúdo não tem nada a ver com o que a pessoa precisa. Exatamente. Então, assim, tudo são estratégias. E por isso que eu tô falando, isso que você falou, né? Você falando assim, não sei se é bom senso, se é empatia, é inteligência. E as pessoas, elas têm que aprender e parar e ver que tudo na nossa vida, um online, um offline, você tem que ter estratégia. Você tem que ter estratégia para chegar nas pessoas, você tem que ter inteligência para saber o que você vai entregar para cada pessoa. E aí você vai se posicionando da forma que você quer. Sabe o que é isso? É que a gente já falou muito sobre isso. Manipulação. Manipulação. Porque manipulação, todo mundo acha que é algo ruim, né? Nossa, já que tem pessoa… aquele peso, né? Ele é manipulador. Claro, existem pessoas que são manipuladoras para o mal. Mas… Como tudo na vida, né, Debbie? Mas desculpa, todo bom líder é um bom manipulador. Total, Todos, 100%. Total. Porque ele sabe exatamente qual botãozinho que ele vai apertar em você pra você fazer o que ele quer. Se você usar isso pro bem… Maravilha. Perfeito, isso. Maravilha. Uma criança é manipuladora. E é tão interessante isso, e esse peso que as pessoas põem em relação a manipular, porque às vezes, igual o líder que você deu o exemplo, ele vai te manipular não só para benefício próprio. Pro seu. Olha só, você é líder, concorda? E você tem lá o seu time. Como um bom líder, eu tenho que saber, tipo assim, nossa, essa pessoa eu consigo motivar com tal coisa. Essa pessoa eu consigo motivar com um empurrão, essa com pressão. E aí você vai manipulando as situações mesmo, para você poder ajudar aquela pessoa a sair mesmo da inércia, né? A fazer o que tem que ser feito. Exatamente. E é a mesma coisa com networking, com relacionamento. Você tem que conhecer minimamente a pessoa para você saber qual botãozinho que você vai apertar nela que vai motivar ela a ter interesse em conhecer você e a falar com você. É um pouco de manipulação, só que é uma manipulação do bem. Boa. Como tudo na vida, gente. Por isso que eu falo, e tudo volta no ponto que eu comecei, né? Comecei o papo aqui falando o que é feminismo para você. E é isso. Tudo, se você não levar para extremos, as coisas têm sempre o seu lado bom. E tem também o seu lado ruim. E aí vai muito da pessoa saber como usar isso no dia a dia, como usar isso nos negócios, como usar isso na vida pessoal. Com certeza. Acho que é importante, assim, ter essa assim, reconhecer a importância do movimento que teve justamente para a mulher poder crescer e poder fazer as coisas que queria. Mas usar o fato de você ser uma mulher como uma vantagem competitiva. Total, entendeu? Exatamente. Você pode ser líder ali e saber conduzir, se posicionar, mas você pode, ao mesmo tempo, usar a sua feminilidade para ser mais carinhosa com as pessoas, etc. Ter mais empatia, ser mais cuidadosa
E Porque manipular. e manipular as pessoas. Não, eu não ia falar isso, mas funciona. Final Mas funciona. do resumo do podcast. Aprenda a manipular as pessoas. Ó, só as marionetes aqui, ó. Eles vão comentar que nós somos bruxas, mas é manipulação do bem, tá, galera? Manipulação do bem. É isso. É isso. É isso. Deb, você é uma mulher incrível, você sabe, né? Você sabe o tanto que eu te acho maravilhosa. Eu adoro essa sua energia, essa sua forma de ver as coisas, de construir as coisas. Você tem um caminho aí incrível pela frente, porque eu sei que, além de todo o sucesso que você já fez, você tem 1 milhão de ideias novas na cabeça. E toda vez que você tiver uma ideia nova, eu vou te trazer aqui para você contar para as pessoas. Eba. Tudo. Deixa todos os seus arrobas, onde que as pessoas te encontram para continuar te seguindo e conhecendo mais de você. Pode me seguir no Instagram, @defolone. E Só D, tá, gente? Não é D, não. Só D. Só D. DFOLLONI. E lá, postando algumas coisinhas, etc. Preciso voltar para produzir um pouquinho mais de conteúdo. Mas Ela é a rainha do podcast, tá, gente? Nossa. Ela é convidada para todos os podcasts. Nossa, assim, aqui nesse estúdio é a 4ª vez que eu venho. Porque é muito conteúdo bom, é muito insight bom. Dé, muito obrigada, amei. Eu amo essa troca que a gente tem, eu amo toda vez que a gente pode falar. Hoje eu quis trazer esse assunto que para mim é um assunto normal, natural, às vezes é polêmico para muita gente, mas o ponto principal disso tudo que a gente falou e que eu queria deixar aqui era isso. Você pode ser mulher, você pode ser forte, você pode construir o que você quiser, sem precisar virar um homem, continuando sendo mulher. Eu acho que isso é o feminismo de verdade. Também acho. Obrigada a todos. Semana que vem a gente volta com a 2ª temporada do podcast. Beijo!